Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Eu, professor Igor, de Geografia, trabalhando um assunto de grande importância no primeiro ano do ensino médio. Um assunto que vai servir como base para você discutir lá na frente e que é constantemente cobrado em concursos vestibulares, ok? Que assunto é esse? Movimentos migratórios, é o que está na tela. Então vamos analisar aí os movimentos migratórios, relembrar esse assunto, ok? Primeiro, o que seriam movimentos migratórios? Movimentos migratórios você vai estar analisando fluxos populacionais, deslocamentos de pessoas, de grupos no espaço. Então, quando você tem deslocamentos entre espaços diferentes realizados por pessoas, nesse caso aqui que nós vamos analisar, você está falando de movimentos migratórios. Migrante é aquele que se desloca no espaço, beleza? Um primeiro ponto para você relembrar esse assunto é saber diferenciar imigração e emigração. Imigração consiste no movimento no sentido de entrada, de inserção no território, numa área. Então, imigrante é aquele que está chegando em um determinado país, em uma determinada região, em uma determinada cidade. Emigração é um movimento de saída, ok? Então, emigração seria você sair de um país, sair de uma cidade, sair de uma região com outra perspectiva, com outro destino, ok? Só que antes de discutir, antes de ficar decorando imigração e imigração, é importante você lembrar o seguinte, que esses movimentos, esses deslocamentos ocorrem em função de fatores que você vai chamar de atrativos ou repulsivos. Eu costumo falar que o imigrante ele tem uma motivação. E qual é a motivação? Depende. Você tem os fatores atrativos. O que são fatores atrativos? Elementos, conjunturas, circunstâncias que levam a pessoa a querer ir para um determinado local. Uma boa qualidade de vida, oferta de emprego, é, bons indicadores sociais e fatores repulsivos. Fatores repulsivos são aqueles elementos presentes no espaço, numa conjuntura, que fazem com que as pessoas queiram sair daquele local de origem. Então, desemprego, a violência, a ocorrência de uma guerra, perseguição política, perseguição religiosa, são fatores que fazem você pensar e falar, poxa, aqui não dá mais para ficar. Vou sair. E em alguns casos, você pode ter movimentos migratórios que são estimulados por fatores atrativos e repulsivos. Tudo bem? Então é bom lembrar sempre, movimentos migratórios são relacionados, são motivados por circunstâncias, por fatores que você precisa considerar. E aí, nesse campo, você vai classificar as migrações. Você tem tipos de migração, você usa critérios diferentes. Por exemplo, quando analisamos tipos de migração, podemos diferenciá-las de acordo com o espaço, em migrações internas ou externas. Quais são os tipos de migrações internas que nós temos? Vamos relembrar? Existe o chamado êxodo rural, é o mais famoso, é o que você com certeza lembra. Muito provavelmente você viu no 7º ano, no 8º ano, pela mecanização do campo. O que é o êxodo rural? Êxodo rural se caracteriza como um movimento de saída do campo em direção à cidade, em direção à área urbana. Êxodo é saída, êxodo rural, saída do campo em direção à cidade, beleza? Também existe o êxodo urbano. O que é o êxodo urbano? O êxodo urbano vai ser no sentido oposto ao anterior. Êxodo urbano é quando você está saindo da cidade e indo se refugiar, indo morar no campo, ok? Lembrando que nesses processos vão estar presentes esses fatores que eu citei anteriormente, atrativos e repulsivos. Por exemplo, a mecanização do campo, a concentração de terras, são fatores repulsivos. A industrialização, a oferta de emprego, a melhor qualidade de vida na cidade são fatores atrativos, ok? Também existe o chamado movimento pendular. O que é o movimento pendular? É aquele deslocamento entre dois espaços diferentes, mas é um deslocamento constante, cotidiano. Você vai imaginar aquela pessoa que você conhece que diariamente sai de um município e vai para outro. O meu amigo mora numa cidade X e estuda numa cidade Y. Então, geralmente, o movimento pendular ele está associado a trabalho, a estudo e a alguns serviços.
Tudo bem? Também existe a chamada migração sazonal, que é quando você tem esse movimento, mas com uma temporalidade maior. Você não tem esse movimento feito de forma diária. É quando você sai e volta depois de um longo tempo. O maior exemplo é o trabalhador conhecido como boia fria, que sai da sua cidade, sai do seu local de origem para trabalhar na época da colheita, fica por 3 meses na colheita e volta para a sua casa. Então você sai sabendo que vai voltar depois de um tempo determinado, ok? Também existe a migração de retorno, que é quando você sai com o destino de fixar-se no local de destino e aí por alguma situação você deseja retornar para o seu local de origem. Então, por exemplo, eu saí da região Nordeste para procurar emprego no Rio de Janeiro. Eu saí de Recife para morar no Rio de Janeiro. Não consegui emprego, tive um insucesso, minha vida não melhorou e eu percebi que no Recife ocorre uma industrialização recente. Eu quero retornar para o meu local de origem, ok? Também podemos classificar, quanto ao espaço, as migrações também da forma externa. Existe a migração interna e a migração externa. O que é a migração externa? É um movimento entre quando você tem saídas de um país para um outro, de um território nacional para outro. E aí você pode falar em migração externa intercontinental, quando você está saindo de um continente indo para outro. Por exemplo, você sai da América do Sul e vai para a Europa, ok? Italianos que vieram para o Brasil, no início do final do século XIX, início do século XX. Você tem a migração intracontinental, que ocorre dentro de um continente, bolivianos que vieram para o Brasil. Você tem a migração transoceânica, que é quando você corta um oceano, você atravessa o Atlântico, você atravessa o Pacífico, ok? E você tem a chamada migração de retorno, que é um contexto parecido com o anterior. Você quer voltar para o seu país de origem, ok? Também podemos analisar os tipos de migração levando em consideração a duração. Você vai falar que existe a migração temporária, que já tem um tempo determinado, ou seja, eu vou, mas um ano depois eu vou voltar, eu vou estudar na França, mas 2 anos depois eu estou de volta, e tem a migração definitiva, que é quando você rompe os laços com o local de origem, você vai de maneira definitiva, com o objetivo de se estabelecer no local de destino, de morar no local de destino, ok? Também existe a migração analisada pela motivação. Você tem a migração voluntária, que é quando o migrante ele escolhe sair do local de origem, ele escolhe o local em que ele vai se fixar, e tem a migração compulsória, que é feita de maneira forçada. Um exemplo é a escravidão, ok? Brasil colonial, onde os negros africanos eram forçados a virem para a América do Sul, para o Brasil, ok? Também existe a migração controlada, que parte da ideia do poder público, do Estado, estimulando esse processo migratório, mas controlando esse fluxo. É uma oferta para que você possa estudar num outro país, receber uma bolsa, por exemplo, do governo, e depois você vai retornar, beleza? Também podemos analisar o contexto da migração pela questão da geopolítica, identificando os fluxos migratórios recentes. É bom lembrar isso. Beleza? É bom levar isso em consideração, melhor dizendo. Você vai lembrar, por exemplo, que as migrações recentemente estão cada vez mais intensas. Isso tem relação com o processo de desenvolvimento dos meios de transporte, mas tem também relação com o aumento da desigualdade, com problemas estruturais em diversos países, como, por exemplo, a existência de guerras, a existência de muros que tentam conter, em alguns países, a construção de cercas e muros que tentam conter a entrada de imigrantes. E aí, nesse cenário, cabe um pouquinho você estudar a questão envolvendo a migração para a Europa e para os Estados Unidos da América, tudo bem? Mas não são só essas áreas que recebem imigrantes anualmente. Também é muito importante você considerar que esses imigrantes, quando chegam no local de destino, muitas vezes, eles sofrem com a discriminação, sofrem com preconceito, com racismo em alguns casos, e é a chamada xenofobia, que é a prática de aversão ao estrangeiro e à cultura que ele possui, que ele representa, tudo bem? Infelizmente, crescem casos de xenofobia nessas áreas de atração populacional. Ok, galera? Então, deem uma olhada nesses principais tipos de imigração, que isso é muito importante para você entender um pouquinho do que vem acontecendo no mundo atualmente. Um abraço a todos, se cuidem, tchau, tchau.